Replicantes amigos, o inquérito é o do 8 de janeiro e as perguntas são da CNN. E algumas mensagens para Mauro Cid, que inclusive chamou o cliente do senhor de maluco. Quem responde é o advogado do general Mauro Fernandes. Disse que é golpe, vai dizer que não é golpe agora? Mais um debate onde as perguntas corroboram sem disfarce com a narrativa do golpe. Foi encontrado no HD externo do general Mário Fernandes uma suposta minuta para o plano Punhal Verde-Amarelo, que esse plano, segundo a investigação, consistiria ali na neutralização do ministro Alexandre de Moraes. As respostas vêm à altura e é por isso que estamos aqui. Essa minuta nunca foi encontrada impressa. Nunca foi encontrado impresso. Ele diz que não é um plano, estão dizendo que é um plano. A imprensa toda diz, era um plano para matar Alexandre de Moraes. Aonde que está escrito na minuta Alexandre de Moraes? A réplica de hoje é mais uma forma de dar voz aos que têm a árdua missão de rebater toda a narrativa do consórcio, cujo objetivo cabal você conhece. Desmontando os argumentos da CNN, temos experiente advogado, Dr. Marcos Vinícius Figueiredo. Doutor, quero começar falando com o senhor justamente sobre um pedido que foi apresentado hoje pelo senhor, pedindo justamente o impedimento do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento. Nós ingressamos com um pedido na data de ontem. E veja, nós tivemos cuidado de colocar na peça que isso não é uma condição negativa, né? Quando uma parte articula contra um julgador, né, em desfavor de um julgador, a sua imparcialidade, isso não é um ponto negativo. O ministro Flávio Dino é fato público, ele era ministro da Justiça. Repito, o ingresso do pedido não diz respeito ao fato dele ter sido ministro da Justiça e a época dos fatos ter procedido em relação, por exemplo, ao dia 8, isso é fato público e notório, mas uma pré-concepção de culpabilidade que o ministro, atual ministro, excelentíssimo ministro Supremo, à época ministro da Justiça, exerceu. E esse juízo prévio de culpabilidade que retira dele a equidistância, isenção, sempre com o máximo de respeito, para que julgue, na minha visão, o nosso cliente. Então, é esse impedimento, essa relação que o excelentíssimo ministro tem com a causa penal que foi deduzida na denúncia e cuja a interpretação, vou pedir licença, querido Jussara, para discordar de algumas coisas que você respeitosamente colocou, no que importa a denúncia, que nós estamos aqui para tentar esclarecer. Então, essas foram as razões pelas quais nós respeitosamente provocamos o Supremo Tribunal Federal para dizer, então, que entendemos que o ministro Flávio Dino não reúne a imparcialidade devida e devemos lembrar que é a primeira característica da jurisdição. Imparcialidade é a primeira característica da jurisdição. Ela é muito importante, eu não vou entrar nas nuances técnicas do que é uma cognição subjetiva, quando o magistrado deve ou não deve ter condições de julgar uma causa dessa natureza. Mas o que de fato importa é que, indiscutivelmente, o ministro da Justiça, o ministro Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, teve relação direta com o caso penal. E essa relação direta é que o torna impedido para julgar. A única coisa que eu posso afirmar à nação brasileira, que se um dia alguém me entregar um documento desta natureza, na condição de ministro da Justiça, será preso em flagrante, porque se cuida de uma ideia criminosa. Não do ponto de vista, deixar claro para os que nos ouvem e não têm conhecimento técnico a respeito desse tema, não tem absolutamente nada a ver com a competência e capacidade intelectual do ministro, com a qual nós reverenciamos, é o que dissemos na peça. É apenas essa ausência de equidistância. E eu não posso crer que a Suprema Corte não conferirá a esses que estão respondendo uma denúncia com imputações graves a isenção necessária. Porque se a Suprema Corte não garantir esse direito fundamental esculpido no artigo 5º, que Poder Judiciário vai garantir? Doutor, queria me debruçar um pouco sobre o que vem surgindo nos últimos dias. De domingo para cá, a gente trouxe ontem alguns áudios, algumas mensagens que detalham essa participação do Mário Fernandes no que é chamado pela Polícia Federal aí da trama golpista. Quando ele fala com o Cid, por exemplo, e o Cid na delação traz isso, o Fernandes diz que já havia conversado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirma que algo poderia acontecer até o dia 31 de dezembro. Nesse diálogo, é possível presumir, portanto, que o ex-presidente
ao que tudo indica, mantendo contato e dando informações e sinais ao general Mário Fernandes, admitia a possibilidade de um golpe? Tainá, muito importante sua pergunta. Veja só, um primeiro esclarecimento é necessário. Primeiro, esses áudios não são novos. Aliás, esse áudio que você trata, ele está transcrito no relatório final da Polícia Federal, que deveria ser final, mas não é final. É uma outra confusão. Então, esses áudios que foram publicados e começaram a ser publicados no domingo, eles não são áudios novos. Vamos deixar bem claro isso. Estão transcritos, sim, estão transcritos, mas começaram a ser divulgados, sim. Eles, em voz ou transcrito, está lá no relatório. Não é uma informação nova. Nós concordamos. E então, o que o Mauro Cid tem a dizer sobre isso? O Mauro Cid, primeiro, veja Fernandes, só. Desculpa. Eu ainda não consegui ler todo o processo de delação, até porque me parece que os áudios, os vídeos que foram apresentados, eles não estão apresentados na sua integralidade. Eu também ouvi de uma reportagem que existem 1.200 laudos referentes a essa conversa, ou às conversas que foram ouvidas, das quais eu também não tive acesso. Agora, você disse uma coisa muito importante. Nós estamos num momento processual em que não se presume nada. Ou se atesta, ou não temos culpa. A condenação ela só pode se sustentar por fato concreto. Então, a gente não presume absolutamente nada. Eu ainda não tive condições de me debruçar sobre esses áudios com o meu cliente, até porque tive um pedido do ilustre relator, quando o meu cliente solicitou a ele que permitisse os advogados a entrarem no sistema onde ele está preso com um computador. Só para você ter uma ideia, o volume 6 do processo principal, ele tem 11 mil folhas. E o que nós temos ao ilustre ministro ilustre ministro, nós precisamos de autorização para entrar com o computador, porque o processo é todo eletrônico. Tem essas situações que você acaba de me colocar, e eu preciso debater essas questões com ele para que justamente não haja presunção alguma. Porque presunção não é circunstância jurídica que valida uma condenação e quiçá denúncia. Indício não é presunção. Né? Um indício ele é um instrumento ou uma circunstância um pouco mais robusta do que a presunção. Então, hoje a gente está tendo essa dificuldade também, Tainá. Eu não consigo entrar com o computador. Só para você ter ideia, a denúncia sai terça-feira à noite, vocês sabem disso. O meu cliente foi notificado quarta-feira, 10 horas da manhã. O que o Supremo entregou a ele? Um envelope fechado com um pendrive, que, segundo a informação e a notificação, constaria denúncia e o processo de delação. E como é que ele vai ver a denúncia, ter acesso à denúncia a um pendrive? Então, eu não consegui ainda me debruçar com ele ainda nessas mensagens. Agora, o que é importante dizer é que essa mensagem, que já existe, ela pode ter sido publicada, mas ela já existe nos autos e a imprensa toda teve conhecimento dela. Não teve conhecimento do áudio, mas do conteúdo dela, que é o que o áudio expressa e o que está transcrito, todos tiveram. Ela não trata de absolutamente nenhum. Mas o senhor então não conversou anteriormente com o seu cliente sobre essa mensagem, já que ela já existia? Eu conversei com ele sobre essa transcrição, mas nós só enfrentaremos as mensagens quando tiver acesso a tudo, ao que foi dito antes e ao que foi dito depois. Porque, veja, essa mensagem não trata de plano de matar absolutamente ninguém. Basta a leitura ou ouvi-la como foi transcrita. E ela não se refere efetivamente a golpe nenhum. Ela se referiria às questões envolvendo os movimentos lá no QG, que a tempo e a moda ele vai esclarecer. Doutora, a gente vai aprofundar um pouco na série de mensagens que tem áudios e algumas mensagens para Mauro Cid, que inclusive chamou o cliente do senhor de maluco para a Polícia Federal e disse que era um dos mais radicais entre os militares. Mas antes eu gostaria de me debruçar sobre esse pedido da defesa para considerar Flávio Dino pelo menos suspeito para fazer esse julgamento, que ele não tem aquela imparcialidade devida, como o senhor disse. Mas por que também não pediu impedimento para André Mendonça? André Mendonça é colega de Mário Fernandes na equipe ministerial. Ele trabalhava, Mário Fernandes, na Secretaria-Geral da Presidência e o ministro André Mendonça foi à AGU e foi ministro da Justiça. Ele tem imparcialidade devida, mesmo tendo sido colega de equipe ministerial, colega de governo Jair Bolsonaro? Ser colega, querido Urime, de equipe ministerial é uma coisa, ser colega direto é outra. Senão eu deveria também entrar com um impedimento do ministro Zanin, que foi advogado do Lula, e que advogou nessas questões envolvendo o golpe no Tribunal Superior Eleitoral. O fato do meu cliente integrar as hostes do Poder Executivo não significa dizer que ele teve, até porque desconheço a relação de amizade dele com o ministro André Mendonça. Estou sabendo agora porque você está colocando, vou até indagar ele. Mas o fato dele integrar uma secretaria de um ministério
paralela a um outro ministério, não significa dizer que tenham relação. Isso é uma discussão para a academia, né, de como se seleciona ministros para a Suprema Corte, para o Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais superiores. Mas a amizade entre o meu cliente e o ministro André Mendonça eu desconheço. Estou sabendo agora, Olime, vou até indagá-lo sobre isso. Agora, o simples fato dele integrar as hostes do Poder Executivo não significa dizer que ele é colega, né? E veja, só uma correção, nós ingressamos com um pedido de impedimento, não foi de suspeição. Ingressamos com um pedido de impedimento apontando um fato objetivo. Qual é o fato objetivo? O excelentíssimo ministro Flávio Dino, atual ministro da Corte Suprema, era ministro da Justiça e teve relação direta com o fato. E não simplesmente porque ele era ministro da Justiça. Ele teria relação porque ele era ministro da Justiça, não estou falando de forma nenhuma. Ele aprofundou essa relação com os fatos, ele emitiu juízo prévio de valor, sempre com o máximo de respeito. O ministro disse, ali se trata de golpe, foi orquestrado um golpe, teve um planejamento, ele fala de uma linha do tempo, né, que envolveu setembro, outubro, novembro, dezembro, até o dia 8 de janeiro, e eu pergunto a vocês o seguinte, se ele, aliás, eu indago sempre de forma respeitosa, se ele já emitiu um juízo de valor, o querido Olime, a respeito desses fatos, dizendo foi golpe, eram terroristas. Qual é a visão diferente dele hoje? Aí eu vou lhe fazer uma outra indagação. O que é o devido processo legal se não garantir a todos nós jurisdicionados o direito de se defender? E o que é o direito de se defender? É garantir a quem se defende o poder de também poder interferir na mente de quem julga. Como eu vou convencer um juiz que já tem uma visão pré-concebida do fato? Esse fato é incontroverso, ele é insuperável, sempre com o máximo de respeito. Se o ministro, atual ministro, e repito, não se questiona aqui mais uma vez o respeito que nós temos pela elegância do ministro, pela educação do ministro e, sobretudo, pelo caberal jurídico do ministro, não é isso que nós estamos questionando. Nós estamos respeitosamente questionando a imparcialidade. Aliás, o ministro tem pleno conhecimento disso, foi um brilhante juiz federal. E por ser um brilhante juiz não significa dizer que tem a imparcialidade devida para esse caso, para julgar de forma isenta. Porque, repito a vocês, ele disse que é golpe, ele vai dizer que não é golpe agora, que ele vai analisar o que a defesa tem a dizer. Se não se permitir a quem se defende o direito prévio de poder exercer perante o juiz, ou exercer perante o convencimento do juiz as razões pelas quais ele invoca para afastar a imputação, o processo não é devido. Se já tem uma condenação já prevista, aliás, quantos jornalistas respeitosos como vocês eu recebi já disse, doutor, eu vou dizer o que eles disseram, abro aspas, doutor, o senhor sabe que a sentença está pronta? O senhor sabe que a sentença condenatória está pronta? Eu sei, não tem nem processo, como é que eu sei se a sentença está pronta? Eu acredito na Suprema Corte do meu país. Se os 11 ministros do Supremo, que garantem a Constituição, porque abaixo dela estão, mas garantem as resoluções e, sobretudo, os direitos fundamentais consagrados a todos nós, porque ato antidemocrático não é só o que aconteceu no dia 8, e que, na minha humilde visão, não foi golpe. Aliás, expoentes da nossa área proclamaram isso. Expoentes da nossa área, inclusive ex-ministros da Suprema Corte. Mas eu não vou entrar nessa discussão. Se é antidemocrático o que aconteceu, me parece muito mais antidemocrático não se permitir a quem se defende, ou garantir a quem se defende o poder de também poder interferir em quem julga. Que processo democrático é esse se nós já temos uma decisão pronta, uma decisão condenatória pronta, segundo jornalistas me informaram? Doutor, não seja inocente, o que eles diziam a mim. Você já sabe de uma sentença condenatória? Olha, não sei de nada. Eu sou um estudioso do direito, respeito a profissão, respeito as instituições, respeito a liturgia. Agora, se a Suprema Corte não vai garantir a quem se defende o direito de se defender, o que nós estamos fazendo aqui? Por que eu vou subir a tribuna? Por que eu vou gastar tempo peticionando? Por que eu vou, então, gastar tempo mandando milhões de e-mails para tentar ser recebido e não conseguir ser recebido? Então, ou a democracia é séria para tudo, ou ela só é séria para uma parte. E aí nós precisamos, enquanto jurisdicionados, e aqui não estou atacando a Suprema Corte, toda a minha reverência, acompanho a Suprema Corte desde a academia, em 2000, os ministros, as doutrinas, mas o que indigna
mais do que os fatos, é a impossibilidade de poder exercer o direito de defesa. Ou a gente vai brincar, eu não quero ser apenas um instrumento de formalização de entrega da jurisdição. Se o Supremo precisa do advogado para entregar a jurisdição, para efetivar a jurisdição, que ele nos permita, então, poder exercer o direito de defesa. Caso contrário, eu viro um mero instrumento de validade de decisão. Doutor, é importante a gente se debruçar em alguns fatos que foram apontados pela Polícia Federal e foram incluídos na denúncia do Procurador-Geral Paulo Gonet. Tem um fato que é super importante, que foi encontrado no HD externo do general Mário Fernandes, uma suposta minuta para o plano punhal verde-amarelo, que esse plano, segundo a investigação, consistiria ali na neutralização do ministro Alexandre de Moraes, inclusive num plano de envenenamento, de morte por envenenamento do presidente Lula e também um plano de morte do vice Geraldo Alckmin. Neste momento, o que aponta a investigação? Que no dia 9, esse documento de dezembro de 2022, esse documento foi impresso no Palácio do Planalto e depois a verificação pela localização ali, inclusive pelo registro de entrada no Palácio do Alvorada, mostra que o general Fernandes esteve no Palácio do Alvorada e teria se encontrado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O general Mário Fernandes entregou este documento que consistia nesse plano de morte dessas 3 autoridades? Jussara, essa minuta ela nunca foi entregue a absolutamente ninguém. E não há nenhuma mudança dessa alteração ou desse quadro fático que trouxe as 864 folhas do relatório para as 270 folhas da denúncia. A única coisa que muda do relatório, eu tive esse cuidado de fazer esse espelhamento, do relatório policial para a denúncia, é que o ilustre procurador acrescenta que meu cliente teria no seu arquivo do celular o telefone do Rodrigo Azevedo. É a única informação que muda do relatório da polícia para a denúncia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa minuta ela foi encontrada num HD, como você disse, mas desde a concepção do relatório, os veículos midiáticos e outros advogados que me procuram entendiam que essa minuta tinha sido encontrada impressa. Essa minuta nunca foi encontrada impressa. Nunca foi encontrada impressa. Vamos deixar bem claro isso. Ela não tem conexão, já adianto a vocês, com nenhum dos personagens denunciados e muito menos com Copa 22. Isso é uma conclusão que eu extraio da leitura do próprio relatório e que foi espelhado na denúncia. Segundo ponto. Se presume... Por favor, Jussara. Doutor, só para deixar claro, é porque a investigação diz que foi usada essa impressora no nome do general Mário Fernandes, apontando que este documento foi impresso. E aí ele faz essa conexão, a investigação aponta essa relação, porque verifica a entrada do general Mário Fernandes no Palácio do Alvorada. O que foi? Ele imprimiu o documento e jogou fora? O que aconteceu? Ele nunca levou esse documento ao ex-presidente Jair Bolsonaro, só complementando, é isso? É isso que ele defende? Perfeito. Esse documento nunca foi entregue a absolutamente ninguém, não é uma minuta. Nunca foi entregue a ninguém. E por que ele produziu esse documento, doutor? Primeiro, deixa eu responder a primeira situação para responder a segunda. Então, veja, eu não estou dizendo que não foi impresso, Jussara, eu estou dizendo que o documento não foi entregue a absolutamente ninguém. Segundo ponto, se fosse para entregar ao presidente, ele não precisaria ir ao Palácio do Planalto, ao Palácio do Alvorada, porque na hora da impressão o presidente estava no Palácio do Planalto. Então ele não precisava ir para o Palácio do Alvorada. Essa é a primeira coisa. É um ponto de reflexão. Eu não posso trabalhar com vocês aqui presunção. Eu não trabalho com presunção. Ou o procurador aponta o que aconteceu, ou o procurador diz, eu estou presumindo. Se a gente vai aceitar a presunção para denunciar, ótimo. Agora, se a gente vai aceitar a presunção para condenar, é uma outra discussão, Cretana. É isso que eu quero dizer. Eu não posso discutir com vocês aqui em tese. Eu acho que aconteceu. Logo aconteceu. Não trabalha com isso. Ou o procurador diz, apresentou, como apresentou e que dia apresentou, ou a gente fica nessa presunção, como você diz, Jussara. Então, não dá para presumir? Bom, se a gente vai presumir, então eu vou pedir ao Supremo que absolva meu cliente, porque ele não vai poder condenar ninguém dizendo, olha, presumo que ele entregou.
Tá? É só uma questão não ideológica. Mas ele afirma que não entregou ao ex-presidente esse plano, certo? A gente só quer entender, doutor, por que esse plano existiu então? Qual era a intenção do Mário Fernandes ao produzir esse plano que, segundo a Polícia Federal, era para matar o presidente da República? Olha só, vocês estão dizendo que é um plano. Ele diz que não é um plano. Vocês estão dizendo que é um plano. Aonde que é um plano? Então, a Polícia Federal chama assim. Não, mas a Polícia Federal, mas se não é um ela plano, pode dizer um monte doutor, de coisa. É o quê? Mas se não é um plano, é o quê? Ele nega, doutor, que ele escreveu o que foi encontrado no HD externo? Olha só, ele não nega que escreveu aquele documento. O que ele nega é que esse documento foi apresentado a qualquer pessoa. E não tem prova nos autos que foi apresentado. Vocês acabaram de dizer, olha, não poderia presumir? Vocês estão presumindo, ótimo. Eu quero a prova. Me diga o elemento de prova, Jussara, que você viu. Vocês leram o relatório e leram a denúncia. Me diga qual é o elemento, nem de prova. É o elemento de informação, porque não tem prova nenhuma. Prova ela vai existir depois que o processo foi instaurado e nos permitir exercer o direito contraditório. O que nós temos agora são elementos de informação. Então me traga o elemento de informação que diz, ele entregou. Segundo ponto, vocês estão dizendo que é um plano para matar Alexandre de Moraes. Eu quero, com todo respeito ao ministro, óbvio, eu quero que... Bom, vocês leram essa minuta. Aonde que está escrito na minuta Alexandre de Moraes? Aonde que está escrito na minuta Alexandre de Moraes? A imprensa toda diz, era um plano para matar Alexandre de Moraes. O procurador diz, era um plano para matar Alexandre de Moraes. O relatório da polícia diz, era um plano para matar Alexandre de Moraes. Isso é muito grave. Agora, onde que está escrito Alexandre de Moraes? Essa foi a réplica de hoje. E se você chegou até aqui, nós queremos saber qual é a sua opinião. Entre nos comentários e deixe a sua réplica. Nos vemos no próximo vídeo.